Boa noite, gestoras, professoras de reforço escolar. Vamos iniciar nossa primeira live dessa maratona de aquecimento para a jornada Reforço Lucrativo. Sejam todas muito bem-vindas. Boa noite. Já vai colocando aqui de que cidade vocês estão falando. Boa noite. Coloca aqui que cidade é o reforço escolar de vocês. Estão me escutando, ok? Tranquilo? Todo mundo consegue me escutar? Me dá um ok aqui, só para eu saber, por favor. O áudio tá bom? Tá ok? Já tô vendo umas alunas MRL aí presentes. Sejam muito bem-vindas. Tobias Barreto, Sergipe, Rio de Janeiro, Elísio Medrado, Bahia. Pronto, obrigada, meninas. Maravilha, boa noite. Todo mundo querendo saber sobre evasão de reforço escolar hoje? O áudio está ótimo, obrigada. Santa Catarina, Itajaí, Goiás, Rio Verde, Goiás, boa noite. Fortaleza, Minas Gerais, Salvador aqui pertinho. Para quem não sabe, eu sou do interior da Bahia. Sergipe, maravilha, todas sejam bem-vindas. Vamos iniciar hoje. Tem gente de Angola também, tá? Inclusive eu recebi caixinha de perguntas hoje do pessoal de lá. Tem um aluno MRL de Angola também, tá? Todo mundo aí conectado, né? Unidos aí através da educação, falando sobre reforço escolar. Eu fico muitíssimo feliz com a presença de vocês, tá certo? Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo nessa live, tá? Para que serve essa live? Vamos falar hoje sobre evasão de reforço escolar. Mas essa live, gente, marca o início de mais um evento, mais um projeto que eu e minha equipe idealizamos para você que tem reforço escolar. Então, a primeira live da Maratona de Aquecimento. O que quer dizer isso? Eu preciso aquecer vocês, compartilhar alguns conhecimentos básicos com vocês, para quando vocês chegarem na jornada Reforço Lucrativo, que vai acontecer no dia 8 a 11 de julho, vocês já cheguem na jornada mais preparadas. Vocês cheguem na jornada com muita coisa já destravada, com muitas dúvidas já sanadas, tudo bem? Então, a maratona de lives eu sempre faço lives antes das aulas propriamente ditas, tá? A jornada Reforço Lucrativo vai começar dia 8 de julho, tudo bem? Vai começar dia 8 de julho, vai começar na segunda-feira, certo? 8 de julho, né? De hoje é 8. E a gente vai falar na jornada, é muito conteúdo. Para assistir a jornada, a gente tem que estar com caderno, tá? E caneta na mão mesmo, para anotar, porque é aula, é com slide, é conteúdo. Quem já participou de evento meu aqui, privado, que teve que fazer inscrição, coloca aí. Não é completo, eu entrego tudo, certo? Lá a gente tem slide, tem prêmios. Eu vou entregar coisas inéditas para vocês na jornada Reforço Lucrativo. Além disso, além das coisas inéditas que eu vou entregar na jornada, tem projetos novos chegando também agora em julho. Então, quem participar, a aluna MRL pode participar. Quem acabou de me seguir pode participar. Quem já me segue há muito tempo pode participar. É aberto, é gratuito, é 100% online, porque eu sei o quanto é carente esse conteúdo de gestão de reforço escolar aqui nas redes sociais. Eu sei disso porque quando eu comecei, não tinha ninguém falando sobre isso. Quando eu comecei, não tinha ninguém para pegar na minha mão e falar assim, vamos que eu vou te ajudar. Quando eu cheguei, não. Então, hoje eu sinto isso muito, muito forte em mim, de compartilhar com vocês a minha trajetória. Gente, eu falo o que eu vivo diariamente, tá? Diariamente. E eu quero que vocês saibam disso. Eu tenho um reforço escolar há bastante tempo. Não só o reforço escolar, eu sou também gestora de uma universidade aqui em Cruz das Almas, né? De um polo de universidade aqui em Cruz das Almas. E mentoro professoras gestoras de reforço escolar de todo o Brasil e fora dele também, né? Que isso é uma maravilha, é uma bênção. Eu fico muito feliz e muito honrada de estar compartilhando essa experiência com vocês, falando sobre ganhar bem com reforço escolar, falando sobre ganhar 10 mil reais por mês com reforço escolar, que é a trajetória que o MRL vai te levar para isso, só que não é de um dia para a noite. Não é fórmula mágica.
é método. E você precisa fazer todo o método para conseguir esses resultados. E minhas alunas estão aí como prova social disso. Há mais de um ano que eu batalho todos os dias aqui em lives, compartilhando com vocês meu dia a dia. Fiquei sumida dos stories esses dias porque eu peguei uma virose, ainda estou, tá? Peguei uma virose terrível que me deixou de cama, literalmente. E eu tive que realmente sumir um pouquinho aqui das redes sociais, mas eu já estou me recuperando, já me recuperei, para que a gente possa entregar esse evento para vocês da melhor forma. A elevação colocou aqui, as aulas da Fernanda é viciante, vem de encontros às nossas dores. Querida, obrigada. Obrigada, obrigada. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a evasão de reforço escolar. Quem aí, me conta aqui, quem aí, às vezes, começa o ano letivo, começa a matricular os alunos, aparece alguns alunos por indicação e tudo mais, e de repente os alunos começam a sair. Quem já teve aí essa evasão no reforço escolar? Quem já passou por isso? Tipo assim, Fernanda, não sei o que está acontecendo. Saíram 10, 15, 5, 20 alunos. Quem já passou por isso, me conta aqui. Me conta aqui quem já passou por isso. Todo mundo já teve aqui, né? Isso mesmo. Vocês sabem me dizer, vamos lá, outra questão aqui. Vocês sabem me dizer quantos por cento, qual é a porcentagem de evasão do seu reforço escolar? Qual foi a porcentagem de evasão do seu reforço escolar em 2023? Alguém que sabe me dizer isso? Teve uma pessoa que falou, sim, tem aqueles gatos pingados também de véspera de prova. Mas sempre tem uma lista de espera. Quem tem a lista de espera tá, já tá no caminho bacana para ganhar 10 mil por mês. Quem tem lista de espera já tá ok. Estou passando por isso esse ano. Acredito que no início do ano letivo os pais acham que não precisam. Vamos lá. Não matricular é diferente de evasão, tá? Evasão é o quê? É o aluno que entra no reforço escolar, ele faz a matrícula, independente se faz a matrícula no início do ano, no meio do ano ou no final do ano, só que ele sai, ele cancela a matrícula dele. Ele vai embora, tá? Ele cancela, a matrícula dele é cancelada. Gente, da mesma forma que vocês efetuam matrícula, fazem matrícula, vocês precisam, caso o aluno, saia, tem aqueles, não sei quem já passou por isso de evasão de reforço escolar. A Luane colocou aqui, 2023, evasão de 6 alunos, 2024, lista de espera. Amém! Glória, maravilha! Ana Beatriz, oi! Evasão de 8 alunos, ok. Vocês sabem, vamos lá. Eu tô percebendo aqui que todo mundo sabe a quantidade de alunos que saíram. 2024. Eu quero saber a porcentagem, eu quero saber a taxa em porcentagem de evasão do reforço escolar de vocês. Quem já calculou isso aqui? 5%, 10%, 15%, 8%, 1%, 2%? Qual é a taxa ideal? Será que o reforço escolar de excelência, aquele reforço escolar nota 10, profissional, tem que ter 0% de evasão? Ou é natural a gente trabalhar com uma margem de risco quando a gente fala de evasão de reforço escolar? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui na parte que eu estava falando com vocês. No mês de julho, a mãe tira e agosto quer colocar aluno de novo. Eu vou falar sobre isso, tá, Júlia? Daqui a pouquinho. Isso é totalmente incoerente com quem tem reforço escolar profissional, tá? Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso aí. Então, só recapitulando aqui para vocês. Essa evasão, ela tem que ser calculada daquele aluno que se matriculou no ano letivo, por exemplo, em 2024, se matriculou e saiu por algum motivo, tá? Então, vocês precisam primeiro entender, anotem isso aí. Eu preciso calcular a porcentagem de evasão que tem dentro do meu espaço de reforço escolar. Vocês precisam ter essa métrica, gente. Quem tem empresa, quem tem negócio, precisa ter essa métrica. Tem que ter essa noção. Não dá para você falar, perdi 4, perdi 8, saíram 10. Não, eu quero saber qual foi a porcentagem de evasão. Porque isso é muito importante para a gente calcular a taxa de conversão, para a gente calcular a meta de matrícula.
situação de risco do reforço, qual é a taxa de evasão que traz o reforço para uma linha de risco. Então, eu sei que vocês, algumas nem sabem aí, tá? Eu tenho certeza disso. Algumas nem sabem aí, algumas nem sabem quantos alunos saíram. Saíram alguns. Em média, 7, 6. Tem uns que não sabem. Gente, é muito importante anotar. Da mesma maneira que você tem a sua taxa de conversão de matrícula, seu número de matrícula ali, quem for saindo precisa entrar, tá? Na porcentagem de evasão. Vocês precisam entender que essa métrica, que esse número de evasão, ele é muito importante para você visualizar como é que está a saúde do seu reforço. E o mais importante, além de saber a taxa de evasão do reforço escolar, é você quantificar, escrever, na verdade, falei errado, desculpe, escrever o motivo. Quais motivos estão levando esse aluno para evasão? E existe, gente, no meu reforço também tem evasão. Porque mudou de cidade. Quantas vezes já aconteceu isso? Famílias tiveram que se deslocar porque o pai, o provedor da família passou em um concurso ou mudou de cidade, aí o aluno teve que sair da cidade. Acontece. Uma crise financeira muito forte na família e teve que retirar do reforço escolar. Acontece também. Gente, evasão, quando vocês... como é que vocês lidam com a evasão do reforço escolar de vocês? Quando o aluno sai, não é pra gente esmurecer, abaixar a cabeça e ficar, ai meu Deus, e agora eu vou ter que encontrar outro. Não. Quem tem reforço escolar profissional tem as suas campanhas de captação rodando o ano inteiro. E a gente vai falar durante essas lives de aquecimento, eu não sei qual é exatamente, mas tem alguma live dessa semana, nós vamos falar sobre captação de alunos. Então, taxa de evasão não é para assustar ninguém. Por quê? Porque vocês têm, quem tem um reforço escolar profissional, as campanhas de captação rodando. E as campanhas de captação, vocês sabem que são diferentes ao longo do ano, e tá tudo bem. Não é para ficar triste porque o aluno saiu. O importante é você entender por que aquele aluno saiu. Por quê? Quem tem colaborador aqui? Quem já tem colaborador dentro do reforço escolar? Depois eu vou ler os comentários de vocês, tá? Porque senão eu fico muito desconcentrada. Olha quanta gente, que bom. Olha, aprendi a ter lista de espera, nem faz falta. Cadê? Geisa colocou aqui saíram 3, porque eram filhos de papai que queriam ser o centro das atenções. Aí são os perrengues com os clientes, né? A gente vai ter também um tema sobre isso, tá? No meu caso também por mudança de cidade, muito bem. Você, professora, gestor de reforço escolar, que não pergunta, gente, às vezes o pai e a mãe cancela a matrícula, ou até você também cancela, que nós também precisamos cancelar, muitas das vezes, não é verdade? Então, assim, ou cancelando ou não é evasão. Ou a gente cancelando a matrícula, ou o pai e a mãe, tá? Cancelando a matrícula, é evasão de reforço escolar. Então, isso aí tem que estar registrado, tudo bem? Que saíram X alunos e você vai calculando a porcentagem. Quanto que tá? Qual é a porcentagem de evasão do meu reforço escolar? Primeira métrica que eu quero que todas vocês façam hoje. Todas que estão aqui ao vivo comigo, 50 pessoas aí ao vivo, nossa primeira live de abertura da nossa maratona de aquecimento para o nosso grande evento que vai ser a jornada Reforço Lucrativo no dia 8 a 11. Todo mundo aqui já se inscreveu na jornada? Todo mundo já se inscreveu, né? Coloca um ok aí pra mim. Todo mundo já se inscreveu. Ok. Então, vamos lá. Quero que vocês tenham em mente que vocês precisam ter essa taxa de evasão. Segundo passo, saber por que esses alunos estão evadidos. Muitas vezes o aluno sai do reforço e a gente não pergunta. Nós ficamos chateadas às vezes. Nossa, essa fulana, a mãe de fulano tirou. Nem me deu satisfação. Você é a gestora. Você precisa
e entrar em contato com o cliente, ou então o setor financeiro, administrativo do seu reforço, para procurar saber por quê. Passar um formulário de satisfação. Quem já passou formulário de satisfação para os clientes? Aqueles que acabaram de sair, pode passar o formulário. Gente, no Google Forms a gente consegue fazer qualquer formulário hoje. O que pode melhorar, o que mais chamou atenção, qual é o diferencial. Você começa a mapear de que bairro é, onde estuda, a fase escolar do aluno, tudo por Google Formulário. Tem professora gestora de reforço escolar que nunca passou um Google Formulário para os clientes. Olha a importância. Você tem que ter métricas, você tem que escutar, ouvir o seu cliente. E às vezes esses formulários são de forma anônima. Pode fazer formulário de forma anônima. Então não vai comprometer. Faz essa pesquisa de satisfação com seus clientes. Agora que a gente está no meio do ano, iniciando um novo semestre, faz uma pesquisa de satisfação com os clientes. Tenta entender. Todo ano eu faço essa pesquisa com os meus clientes no reforço escolar. E eu já tomei decisões administrativas por conta do que eu li nessa entrevista. E eu faço 2 formulários. Eu faço um para os alunos e outro para os pais. E eu já tomei decisões. Vou dar um exemplo aqui. Para vocês. Carteiras, né? Cadeiras, cada estado chama de um jeito. De reforço escolar. Eu já mudei, eu tomei a decisão de trocar todas as minhas cadeiras no reforço escolar no espaço, porque eu vi, dentro dos questionamentos, que teve uma aluna, acho que foi um aluno que colocou assim, não sei quem foi, porque foi de forma anônima, eu falei assim, gostaríamos de cadeiras mais confortáveis, maiores. Guardei aquela informação. Eu falei assim, se ela falou isso, outros alunos e outras pessoas também podem estar pensando a mesma coisa. A gente foi e trocou todas as cadeiras. Vendi todas, tinha até acho que no meu Instagram, vocês podem até achar essas cadeiras, umas amarelas antigas. Mudei todas para cadeiras universitárias, maiores, mais confortáveis, que você vai atender tanto alunos de Fundamental 1 como aluno de ensino médio, como um pai e a mãe que chega lá para uma reunião. Cadeiras maiores, mais confortáveis. Se a aluna não escrevesse no Google Formulário, na pesquisa de satisfação, que isso poderia melhorar, que era um ponto de melhoria, eu jamais iria eu poderia até trocar a cadeira, mas lá na frente. E não seria por esse motivo. Talvez porque quebrou, porque estava velha, enfim. Então, é dessa forma que a gente precisa olhar. Quando a gente pensa que nós temos clientes e temos que cuidar desses clientes. Passa uma pesquisa de satisfação. E é importante também que esse cliente que está saindo responda, que se esse cliente, por exemplo, está saindo porque mudou de cidade, ele vai responder essa pesquisa de satisfação sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Eu sempre falo com vocês, com o cliente a gente precisa agir com firmeza e gentileza. Sempre falo com vocês isso. Porque brigou com o pai. Teve uma gestora que colocou aí, saíram 3 porque queriam ser o centro de atenções. A gente tem que ter cuidado com que vocabulário a gente está colocando isso para os nossos clientes. Aqui é o nosso ambiente. É a nossa comunidade de professoras, gestoras de reforço escolar. É a nossa comunidade que a gente pode trocar nossas figurinhas, pode falar mesmo. Mas, no ambiente de trabalho, com a colaboradora, com o próprio pai e a mãe, com os alunos, a gente não pode usar esses termos. É um filhinho de papai, queria ser paparicado, queria ser o centro das atenções. Aqui isso não cola. Isso não é postura de empresária. Tá? Empresária tem que manter a postura, certo? Para ganhar credibilidade e respeito. Sempre falo isso com vocês. Aqui a gente está trocando figurinha, tudo bem. A gente pode desabafar, falar o perrengue. Tem cliente que é difícil mesmo. Tem cliente que a gente soa. É isso aí, a gente colocou, eu não falei nada. Eu tô falando porque tem muitos professores que podem ter passado pela mesma coisa. Eu também já passei por muitos e muitos perrengues desse. Muitos. Foram poucos, não. Dá para escrever um livro. Dá para escrever um livro de tantos clientes difíceis. Só que essa chavinha mudou. A gente acaba, quando a gente coloca regras e normas no reforço, a gente acaba diminuindo esses conflitos com o aluno, com o cliente. Porque está lá tudo escrito, a norma na regra, o que pode, o que não pode. E norma é para ser seguida. Principalmente por nós gestoras. Porque nós gestoras somos as primeiras a furar as nossas regras. É porque é fulano. Esse aluno eu vou liberar. Eu vou ceder. Não. Norma é norma, regra é regra. Tá bom? Obrigada, querida.
Obrigada. Isso aí, colocar em prática. O mais importante, ó, vocês têm que pensar em mim como se fosse o Waze de vocês. Sabe o Waze? Que a gente coloca lá no carro para mostrar o caminho, pronto. Mas quem vai dirigir o carro? Você, gestora. Então, pensa sempre na minha metodologia comigo como Waze, tá? E aí vocês, ó, quem tem que pilotar esse carro aí são vocês, tá bom? Maravilha. Então, vamos lá. Taxa de evasão, vamos recapitular o que a gente está falando aqui. Taxa de evasão, quero que vocês calculem. É importante a gente saber essa taxa, porque às vezes, voltando para a colaboradora, que eu falei, fiz a pergunta e não retomei. Quem tem colaborador aqui, tem gente que tem 8 colaboradoras, 10 colaboradoras, 5 colaboradoras. Eu sei que tem todo um treinamento de equipe, um alinhamento, só que a gente não está em todas as salas de aula. Não tem como você se dividir em 5 e estar nas 5 salas de aula ao mesmo tempo, certo? Pronto. Quem está recebendo esse trabalho é o aluno. E o aluno, gente, passa tudo para casa. Tudo que acontece no reforço escolar, o aluno vai chegar e contar para a mãe, para o pai, que chega em casa, dá o relatório. Não é verdade? Pronto. Só que às vezes você não está dentro da sala de aula. Às vezes você não está observando alguma coisa. E já aconteceu, inclusive, depoimentos de gestoras, né, nas entrevistas que eu faço, nas mentorias que eu faço, gestoras que me comunicaram assim, olha, Fernanda, tá tendo uma saída enorme aqui de alunos e eu não estou entendendo por quê. Aí eu falei assim, faz uma pesquisa com o cliente que saiu. Por que você está saindo? Joga lá um Google formulário anônimo para ele preencher. E ela descobriu que foi situações e comportamentos de colaboradores dentro do reforço. Olha a importância. Às vezes, isso é engraçado até, mas acontece, tá? Às vezes nós gestoras somos as últimas a saber. Acredite. Às vezes acontece alguma coisa na sala de aula, um ruído entre o professor e o aluno, um ruído entre o pai, a mãe e o professor, e você tá ali na sua sala, ou tá ali coordenando e gerenciando o reforço, às vezes você é a última a saber. Então, nós precisamos estar atentas. O aluno, quem tem professor que trabalha no reforço, mas o professor daqui tem os alunos dele. Tem muita gente que tem essa situação, hein? E aí seria outra live pra gente falar sobre isso. Mas, quem é a gestora? Quem é a dona do CNPJ? É você. Então, você precisa, tá? Você precisa do que, Cláudia? Do formulário? No MRL não tem modelo. De quê? Do formulário? Responde aqui para mim. Do modelo de quê que você está falando? Então é importante que você saiba o que está acontecendo dentro da sua empresa. E muitas vezes você só vai saber se você colocar essa pesquisa de satisfação. Não tem, Cláudia, não tem realmente modelo de pesquisa de satisfação, não. Porque você vai fazer de acordo com a sua realidade, tá? Mas no Google Formulário, coloca lá, Google Formulário, que você vai criar o seu formulário e vai enviar para os seus clientes. É simples. É bem tranquilo de fazer. Porque as perguntas precisam ser muito personalizadas para o seu reforço escolar. Opinião de cada colaborador, do que o cliente gostaria que melhorasse, do que é um ponto super positivo no reforço, que o cliente daria 10. Tem coisa que você pode botar de 0 a 10, tem coisa que você pode colocar para o cliente escrever. Tudo de forma anônima, com que o cliente se sinta à vontade, né, de responder o formulário. E que você tenha essa métrica. É muito importante ter essa métrica. É muito importante você conhecer o que está se passando na cabeça desse cliente. Como eu já falei, eu já tomei decisões administrativas do reforço por conta dessas pesquisas que eu passo. Simplesmente. Gente, o formulário é simples. Coloca lá Google Formulário, não vem pronto não. Você vai ter que... Você formula as perguntas. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Todo mundo aqui está inscrito na jornada, né? Vocês não responderam o formulário da jornada? Todo mundo aqui não respondeu o formulário da jornada? Aquelas perguntinhas? Pronto. Minha equipe criou aquele formulário. Você pode criar um formulário. É gratuito. Você também pode criar um formulário daquele, parecido, ou, né, de acordo com as perguntas que você quiser, e mandar para os seus clientes. É muito simples fazer, tá? Muito simples.
Beto colocou aqui, informações muito importantes. Estou me organizando para abrir um reforço escolar no próximo ano. Quem aqui quer abrir um reforço escolar? A Elza quer abrir. Muita gente, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Tudo que eu falo aqui nesse perfil, tudo que eu falo sobre gestão de reforço escolar, vocês que querem abrir, é muito importante. Quem já tem um reforço, já tem que estudar assim, ó. Sabe o que é você estudar com o carro andando? Pronto, tá? É estudando o carro em funcionamento. O carro, ó, já funcionando, porque você já tem um reforço. Independente do tamanho do seu reforço, se ele acontece na sua casa, se acontece num ambiente emprestado, se acontece num ambiente alugado, não importa o ambiente. Esse reforço precisa se profissionalizar. Ele precisa passar por esse processo de profissionalização. Fernanda, e o que é essa profissionalização, Fernanda? É só eu abrir o CNPJ e eu estou profissionalizada? Não. É vocês acabarem com esse ruído que o cliente acha a mensalidade de vocês cara. É vocês acabarem com esse ruído que o cliente sai em junho e volta só em agosto. E vocês atendem. É vocês acabarem com esse ruído de pais inadimplentes. É vocês acabarem com esse ruído de ganhar pouco com reforço escolar. De pensar no reforço escolar como renda extra. Esse ruído tem que acabar. E ele só vai acabar quando você profissionalizar o seu reforço escolar. Ele precisa passar por esse processo. Dentro da jornada reforço lucrativo, eu vou entregar o passo a passo para você profissionalizar o seu reforço escolar. Com as melhores ferramentas, com as ferramentas que eu utilizo e que as minhas alunas também já utilizam. Então, vocês precisam passar por esse processo para acabar com esses ruídos. Quem tem problema, quem fala assim, Fernanda, eu não vejo como crescer. Quando você fala 10 mil reais por mês com reforço escolar, eu acho muito inalcançável. Você não está olhando para o lado correto. Você não está olhando para as travas que estão aí te impedindo. Eu não quero que você acredite nisso. Eu quero que você veja. Porque às vezes acreditar é muito de fé, né? Você crê nisso, eu não quero que vocês creem nisso. Eu quero que vocês vejam. Vejam que é possível. E eu vou mostrar como é possível dentro da jornada de reforço lucrativo, que vai começar dia 8 de julho. De 8 a 11. Gente, são 4 dias de evento. Quando eu comecei a abrir eventos para vocês, eu fazia 3 aulas. Mas eu tenho tanto a entregar, eu falo tanto, porque aqui é um bate-papo. Mas na aula é slide, é conteúdo, é atividade, é aula mesmo. E aí eu falando com a minha equipe, gente, eu não consigo fazer 3 dias. Eu tenho que falar mais. Faltou entregar isso, faltou falar sobre isso. E a gente resolveu fazer 4 dias de aula. Vocês têm noção disso? É para vocês já começarem a se organizar. As aulas serão às 20 horas, igual ao horário da live, para você já ir acostumando, 20 horas, já organiza aí a sua casa, já coloca os filhos com o pai para tomar conta, já organiza aí, fica você que está trabalhando, que você está estudando sobre gestão de reforço escolar, você está aqui trabalhando para o seu reforço, para melhorar o seu reforço, para crescer o seu reforço, para abrir o seu reforço, para realizar o seu sonho de ter o seu negócio próprio. Para realizar o seu sonho de viver de reforço escolar, viver bem. Só que você precisa fazer da maneira correta. Eu sempre costumo falar aqui com vocês. Se eu fosse hoje, Fernanda acordou querendo abrir uma farmácia. Não, eu quero empreender, eu sou empreendedora já, eu tenho 3 empresas, 3 empresas. Vou abrir a 4ª, vou abrir uma farmácia. Gente, eu acho que essa farmácia iria fechar nos 6 primeiros meses. Porque eu não sei nem para onde vai abrir uma farmácia. Não sei. Não sei as leis, decretos, não sei os informativos, não sei o que pode, o que não pode, não sei nada. Para abrir uma farmácia, eu não sei nada. Eu teria que me capacitar. Eu teria que me capacitar, estudar sobre como que faz para abrir uma farmácia. Fazer o meu plano de negócio, montar o meu projeto, entender a viabilidade desse projeto e colocar o meu plano em ação. Só que às vezes, o que a gente faz com o reforço escolar? A gente quer abrir do nada. Eu sei dar aula, deixa eu abrir aqui do nada. E você quer que o reforço, ele prospere, tenha 30, 40, 50 alunos, 70 alunos, 90 alunos, em 6 meses. E não é assim. Aí começa a ter problema com o cliente, problema com o aluno, problema com pagamento, problema com contrato, problema com o setor financeiro. E eu vou falar uma coisa para vocês.
Negócio a gente precisa levar a sério. Eu não tô aqui brincando com vocês. Eu não brinco de dar aula de reforço escolar. Ninguém aqui brinca. Alguém brinca aqui de reforço escolar? Não. Quando você está na sala de aula, professora, você brinca de sala de aula? Não. Você é professora. Mas quando você está na gestão, você é empresária, gestora de reforço escolar. Então você tem que levar a sério. Se você, hoje, vamos lá, 1º de julho, início de mês, inclusive o mês do meu aniversário, um mês maravilhoso, um mês lindo, o mês de comemoração da fundação do meu reforço. O mês de julho é um mês lindo pra mim, tá? Eu amo julho. Já comecei com um evento, com maratona de lives, estou bem feliz com isso. Bem feliz. Ó, se você hoje falar pra mim, Fernanda, eu não faço gestão de reforço escolar, eu só dou aula. Eu entro no meu reforço, eu dou aula, eu entrego o conteúdo, eu faço matrícula, eu preencho a ficha e vou embora. Você não está fazendo gestão. Eu vou contar uma coisa para você. Para você ganhar bem, escalar, aí esses 10 mil que eu estou falando para você fica inalcançável. Quantas horas por semana você faz a gerência do seu reforço? Gerência, você gerencia os setores do seu reforço. Você organiza. Gente, quando eu entrego para vocês estão me acompanhando aqui, quem começou a me acompanhar agora, quem é seguidor novo aqui, tem muita aula, muita coisa gravada, muita live salva. Eu vou deixar essas lives, inclusive, da Maratona de Aquecimento salvas para vocês. Eu faço questão. Isso para mim é inegociável com a minha equipe. As lives, aulas, eu quero salvo aqui. Por quê? Porque eu quero que vocês estudem. Papel e caneta. Tem gente que tem caderninho do MRL, ou então caderninho do Instagram de Fernanda Souza. Porque estuda sobre gestão de reforço escolar. Então, se você quer prosperar, se você quer escalar o seu negócio, viver de reforço, ter liberdade e diminuir todos esses problemas de gestão que vocês estão me relatando aqui, tem muita gente aqui relatando para mim problema de inadimplência, problema de clientes difíceis, clientes que não respeitam, que não valorizam. Vocês mandam caixinha para mim. Vocês mandam para mim diariamente caixinhas de pergunta ou até no direct sobre situações que vocês estão passando por culpa de vocês. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Sabe por quê? Porque eu também passei por esses problemas. Ora, gente. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Antes de eu abrir o meu primeiro espaço de reforço escolar, vamos lá, deixa eu contar uma história aqui para vocês. Antes de eu abrir o meu primeiro espaço de reforço escolar, eu dava aula particular em várias residências. Em uma determinada residência, a mãe, eu fui até lá dar a minha aula. Quando eu cheguei lá, bati a campainha, dindom, bati a campainha, ninguém. Eu disse, gente, a hora da aula tá certa, não apareceu. Mandei mensagem. Estou aqui, já cheguei. Aí a mãe, Fernanda, esqueci. Fui levar minha filha no médico, tô aqui na consulta, que tinha uma consulta marcada, não era emergência, tá, gente? Não foi passar mal, foi uma consulta marcada. E eu esqueci de te avisar, não teremos aula hoje. Ok, voltei para casa. E isso aconteceu umas 2, 3 vezes nesse mês que eu estou relatando para vocês. No final do mês, olha como eu cobrava antes, viu? Tenho até vergonha de falar isso aqui para vocês. Eu tenho vergonha, mas era assim que eu cobrava, tá? No final do mês, a minha cliente chegou para mim e falou assim: estou mandando o seu pagamento, já com as 3 aulas descontadas. Que aulas descontadas? Eu abri assim, aulas descontadas? Como assim? Ela descontou essa aula que eu não dei, porque ela não avisou previamente que ia levar a criança no médico. E teve mais 2 situações que a criança foi fazer trabalho na casa da coleguinha, outra situação eu já não lembro mais o que foi. Enfim, ela, na mente dela, ela tinha um valor mensal, né? Que era o pacote que eu cobrava mensalmente. Ela fez a conta na mente dela, cliente, tá, gente? Fez a conta ali na mente dela e descontou do valor do pacote que eu tinha acordado com ela. Nem perguntou quanto era, se cobraria, se não cobraria. Não. Ela já fez as contas para ela, sabe? Ela fez a minha administração. Olha, não teve 3 aulas. 3 aulas deve ser o quê? X reais. Então, tirar aqui esses X reais. Vou depositar isso aqui para Fernanda. Eu fiquei estarrecida. Eu olhei assim, eu falei assim, como... Gente, ela não me deu nem oportunidade
de falar sobre. Ela fez a conta na mente dela, falou que já tinha descontado as 3 aulas que não aconteceu naquele mês e mandou o dinheiro que ela julgou ser correto para o meu pagamento. Agora vem a pergunta, que não quer calar. De quem é a culpa? De quem foi a culpa? Vocês coloquem aqui. Pode falar, gente, eu não vou me ofender, não. Pode falar, pode escrever. De quem é a culpa? Foi minha. A culpa foi... E naquele momento, ó, gente, foi um dia... Eu lembro desse dia como se fosse hoje. Eu lembro desse dia como se fosse hoje, porque nunca tinha acontecido antes. Gente, eu lembro desse dia como se fosse hoje. Quando eu abri aquela mensagem, que eu vi aquele valor, que eu vi ainda a explicação dela, que ela tinha descontado, a culpa não é da cliente. Não é da cliente, gente. Vocês podem achar que é, mas não é. Não é da cliente. Erro fui eu. O erro foi meu. Por quê? Porque eu não tinha normas. Eu não tinha regras. Gente, eu não tinha posicionamento na época. Eu não posso botar a culpa na cliente, porque a cliente encontrou espaço. Se você hoje tem problema com o seu cliente, deixa eu contar uma coisa para você. Olha bem no fundo dos meus olhos. Esse cliente achou brecha, achou espaço para fazer o que ele quer. Para buscar o filho na hora errada, para pagar na data errada. Ele tá achando brecha. E quem tá dando essa brecha? Você, gestora de reforço escolar. Naquele dia eu poderia culpar a cliente, eu não acredito que ela fez isso. Eu poderia ter falado um monte para ela e falado assim, olha, não vou mais dar aula à sua filha. Só que naquele momento, eu falei assim, calma aí, eu tô passando por isso. Fiquei chateadíssima. Só que na mesma hora, meu senso de autorresponsabilidade ligou. Porque eu já estava começando a fazer curso de desenvolvimento pessoal, eu já estava começando já a me entender que eu precisava realmente me posicionar como empreendedora. Eu tinha uma mente ainda muito só professora, sabe? E que muita gente ainda tem. Mas aquele dia foi uma virada de chave na minha vida. Que bom! Olha pra mim. Que bom que ela descontou do meu dinheiro. Que bom, porque senão não teria essa virada de chave. Porque eu, naquele momento, pensei, eu dei espaço para ela fazer isso. Em que momento eu dei espaço? Não ter tido acordo antes, não ter assinado um contrato, não ter normas da minha prestação de serviço. Por mais que eu dava aula a domicílio, eu tinha que ter o meu contrato. A culpa não é da cliente, gente. Foi minha. E quando eu vi aquilo, o que é que eu pensei imediatamente? Nunca mais eu passo por isso. Por quê? Porque eu vou mudar meu posicionamento. Porque eu tenho que entender que eu tenho um negócio e que eu trabalho para isso. E que meu tempo, ele não pode ser desperdiçado. A gente precisa entender que às vezes a gente quer ser muito maleável com o cliente, muito boazinha com o cliente. Só que o cliente, ele olha pelo ângulo dele, que é totalmente diferente do nosso ângulo. E não é combinado não, tá, Alessandra? Não é combinado não. É o acordado, assinado. Eu não quero nenhum combinado aqui de forma oral, não. Mas eu te disse, não. Ó, no papel. Eu sempre falo isso para minhas alunas MRL. MRL, gente, para quem não sabe, é uma sigla, tá? MRL, meu reforço lucrativo. Minhas alunas MRL não tem combinado de forma oral. É no papel. É no papel assinado. Norma, contrato, tudo bonitinho. Eu tenho normas de colaboradores, normas para os alunos e normas para os clientes. É o mais correto. É o que vai fazer você começar a despertar para um profissionalismo. E parar de ser amadora por aí. E parar de agir e culpar os outros. Vocês acabam culpando o cliente. Ah, mas não, tem cliente não, mas tem cliente que é difícil. Você está dando espaço para isso. Você está dando espaço para isso. Eu sei que dói às vezes a gente se colocar como autorresponsável. Isso acontece, gente, em várias áreas da nossa vida. Várias áreas. Se a gente quer uma vida melhor, a gente culpa o governo, a gente culpa a cidade, culpa a economia, culpa o cliente, culpa o reforço que ninguém valoriza. Mas não olha o que a gente está fazendo. O que a gente não está fazendo.
para mudar a nossa realidade. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Na vida pessoal, na vida profissional, na vida financeira. Não coloca a culpa em ninguém. Não coloca a culpa em ninguém. Faz como eu fiz naquele dia. Eu senti raiva. Isso não quer dizer que a gente não sente não, tá? A gente se decepciona, sente raiva. Quem aqui acha que cliente é amiga? Eu achava que ela era uma amiguíssima minha. Nossa, que amigo o quê, gente? Pelo amor de Deus, cliente é cliente, amigo é amigo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Só porque te tratou bem, te tratou com respeito, você acha que já pode chamar para tomar um cafezinho na sua casa. O que é isso? Não é assim. A gente tem que saber separar as coisas. Essa história me marcou, de verdade. Porque eu nunca esperei isso. Sabe aquela pessoa... Aí eu vou contar um a mais dessa história. Eu sempre fui aquela professora, só até hoje, que eu entrego a mais do que é me solicitado. Por exemplo, quando eu trabalhava a domicílio, eu ia lá entregar minha aula. Só que o aluno não tinha aprendido tudo. O aluno ainda estava com dúvida. E eu estendi um pouco mais. 5 minutos, 10, 15, 20 minutos. Se eu pudesse, se eu tivesse outro aluno, não. Se eu tivesse outro aluno no horário, pós, eu sairia. Mas se eu tivesse livre, acabou meu expediente hoje, eu ainda esticava. E aconteceu isso várias vezes com essa minha cliente. Com essa cliente que eu falei que descontou o dinheiro. Aconteceu de eu ir dar aula na casa dela domingo. De eu ir dar aula na casa dela feriado. Porque a criança estava insegura para fazer a prova. Olha a Fernanda aqui, salvadora da pátria. Estou indo. Não se preocupe que eu estou indo. Mas na primeira oportunidade, ela geriu, o meu trabalho. Ou mandou em mim, Enfim. Menosprezou qualquer opinião minha. Não me considerou como profissional. Não me viu como... Eu me senti desrespeitada. Não foi pelo valor, não. Não é pelo valor, pelo financeiro, que ela descontou. Eu nem lembro hoje quanto que era na época. Era pouco. Não foi aquilo que doeu. Foi a atitude que doeu. Sabe? A ousadia. Entende? A falta de respeito comigo como profissional. Isso que doeu. Então, quando eu vi aquilo, eu falei assim, olha, eu não estou mostrando a profissional que eu sou. Não estou delimitando os limites. Eu não estou mostrando o que pode e o que não pode fazer aqui com a minha prestação de serviço educacional. Eu que não estou me valorizando. Não briguei, tudo ok, passou, mas eu aprendi naquele dia que tudo que acontecer e levo comigo até hoje, tá? Até hoje, se eu tiver hoje um problema com um cliente no reforço escolar, qualquer problema, se um cliente chegar no reforço escolar, não acontece mais, raríssimas vezes, mas se acontecer, que a gente não está imune a tudo, de um cliente chegar lá com qualquer alteração, qualquer conflito, a primeira pergunta que eu me faço, o que foi que eu fiz que eu deixei com que isso acontecesse? O que foi que eu deixei de fazer, que eu não me posicionei corretamente? Em que momento foi que eu abri a brecha para esse cliente chegar aqui desse jeito? Para esse cliente falar dessa forma com a minha funcionária? Aconteceu esse ano, inclusive. Comigo, eles super... Eu já vou na postura. Comigo não tem desrespeito, não. De forma nenhuma. Eu não aceito de jeito nenhum. Pai e mãe falando alto, gritando comigo, da minha empresa. Esqueça. Aconteceu esse ano, não vou citar nomes, aconteceu esse ano de uma cliente, ex-cliente, que não é mais cliente, desrespeitar uma colaboradora, uma professora do meu espaço. E eu não estava presente. Eu não estava no momento. Eu soube da história depois. Eu não aceito. Tá na norma. Na norma, respeitar os colaboradores, os funcionários, a equipe e os alunos do reforço escolar. Não existe. Não existe. Então, assim, a gente precisa entender que quando as coisas ruins, ou quando as coisas saem do eixo, quando as coisas saem do nosso acordo, quando as coisas não saem do jeito que a gente quer e planejou, a primeira coisa que você pensa a partir de hoje, qual é a minha autorresponsabilidade? Eu que deixei chegar aqui, eu sei que é difícil. Fernanda, mas eu cobro todo dia esse pai, essa mãe, eu cobro, mas ela atrasa a mensalidade.
Qual é a contraproposta que você tem para isso? Quais são as ferramentas que você tem para você acabar com a inadimplência? Eu tenho um MRL que zerou a inadimplência. Assim que entrou no MRL, com 15 dias, um mês, zerou a inadimplência. E ela tinha um calo de inadimplência na escola dela. Mas faltava o quê? Posicionamento da gestora. E não é só a gente falar, isso pode, isso não pode. Não é criança. Para você dar cartilha, pode, não pode. É empresa. E toda empresa tem normas. E toda norma e contrato tem que ser baseado nas leis do consumidor. Cuidado, tá? Se você não segue, não sabe nem o que eu tô falando. Falando que lei é essa? Ui, lei do consumidor. Mas consumidor não vende o produto. Você vende sua prestação de serviço educacional. Então, seus clientes são consumidores, ele tem direito. E é isso que eu quero que vocês eu quero que vocês despertem isso. Cheguem na jornada já com esse pensamento de autorresponsabilidade, de entender que as métricas, principalmente de evasão, que é o que a gente está falando hoje, são importantes para o reforço escolar. Entender que as regras precisam existir e que você precisa direcionar isso. E que todo conflito que você passa hoje com o cliente ou dentro do seu reforço, você precisa ativar aí o sininho da sua autorresponsabilidade. Porque você deixou alguma brecha. Alguma brecha você deixou. E é dessa forma que você vai passando por esse processo de profissionalização. Que não é de um dia para o outro e não é a abertura de um CNPJ que vai te profissionalizar, não. É um processo. É um caminho que você tem que percorrer. E que a gente precisa o quê? Estudar para isso. Lembra que eu falei que se eu fosse abrir uma farmácia hoje, eu ia, meu Deus, falir? Porque eu não sei como é que uma farmácia funciona. Não sei. Quais são os fornecedores? Quais são os remédios que pode, não pode? Tem que ter o quê? Autorização, Anvisa? Quem que eu ligo? Para quem eu ligo? Não sei nada. Se eu fosse abrir minha quarta empresa de farmácia, eu teria que estudar para isso. Então, se você hoje quer abrir um reforço escolar, entenda que não é só dar aula. Porque isso é a função da professora, você no seu papel de professora. Se você quer abrir um reforço escolar hoje, você precisa aprender a gerir o reforço escolar. Aprender que você tem clientes, que você tem regras, que você tem normas, que você vai precisar criar os setores do seu reforço escolar, que você vai precisar estruturar o seu negócio de verdade. O espaço pedagógico, Raio de Luz colocou aqui. Queria ter descoberto essas aulas antes. Meu amor, nada está perdido. Que isso? Descobriu agora, fica aqui com a gente. Se inscreve na Jornada Reforço Lucrativo, dia 8 a 11 de julho, que você vai aprender a semana toda. A gente tem live, gente, a semana toda essa semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. São 5 lives. E na segunda já começa a nossa jornada. Que eu vou contar uma coisa pra vocês. A jornada tá incrível. Nossa! Tem prêmio, tem concurso, tem assunto, tem material, tem atividade, tem coisas inéditas. Tá assim, incrível para vocês. Não importa quantos anos de reforço escolar você tem, não importa se você ainda não tem o seu espaço de reforço escolar, é para você, professora. É para você aprender a gerir e trabalhar com mais tranquilidade, com mais conforto, com mais tranquilidade. Existe um caminho para isso. Existe um caminho para isso. Eu estou aqui, não vou parar. Eu fui muito criticada quando eu comecei a abrir a minha vida profissional. Eu não abria nas redes sociais. Eu fui muito criticada no início. E tem gente até hoje, tá? Tem gente até hoje. Gabarita, Tami tá perguntando qual é o arroba do seu reforço. Gabarita, mentoria educacional. Tem 3 unidades do Gabarita, tá, gente? 3 unidades. Em Cruz das Almas, em Salvador e em Santo Antônio de Jesus. Tá bom? Pode olhar lá, tá? Pode olhar. Então, vamos lá. Voltando ao que eu estava falando. É muito importante eu ter voz em relação a isso. Eu não estou aqui para você. Olha bem que eu vou fechar aqui a nossa aula de hoje com essa reflexão. Eu não quero que você aprenda uma dica aqui ou outra para você melhorar o seu reforço escolar. Deixar ele mais organizadinho. Não é isso. Eu não quero que você melhore o seu reforço escolar. Eu não tô aqui, meus vídeos, o YouTube, né? Enfim. Não quero que vocês
estudem aqui para vocês mudarem o reforço escolar. Ah, a Fernanda falou de normas hoje, vou colocar a norma amanhã. Nossa, a Fernanda falou do Google Formulário, vou fazer o Google Formulário amanhã. E vocês sabem que isso aí vai resolver. Eu quero que vocês transformem o reforço escolar de vocês em um espaço profissional que vai te dar liberdade financeira, liberdade geográfica, que vai te dar uma vida que você merece. Então você não vai melhorar, você não vai mudar, você vai transformar o seu reforço escolar com as ferramentas corretas. É dessa forma que você vai fazer. É dessa forma que você vai entrar no processo de profissionalização. Certo? Quem aqui quer a transformação? Coloca aí, transformação, escreve aí pra mim. Ninguém aqui vai melhorar, dar uma melhoradinha. Ninguém aqui vai mudar. Eu quero que vocês transformem. Porque quando a gente melhora, pode voltar pro erro. Quando a gente muda, pode voltar para o que era antes. Mas o que é transformado não volta ao que era antes. Uma lagarta, quando se transforma em borboleta, ela não volta a ser lagarta. Transformação é algo que não volta para o estado de antes. É isso que eu quero que vocês entendam. Certo? Todo mundo aqui, transformação. Muito bem. Muito bem. Palmas para vocês. Muito bem. Todas estão inscritas na Jornada Reforço Lucrativo. Gente, a jornada vai começar na segunda-feira. Segunda-feira, dia 8 de julho. Tem que fazer a inscrição e tem que entrar no grupo de WhatsApp, tá? Para receber o link da aula. Porque, deixa eu contar uma coisa para vocês. As aulas da Jornada Reforço Lucrativo não é live, não é aqui. É no link exclusivo para vocês. Tudo bem? Então, todo mundo aqui precisa estar convidada, tá? A fazer a inscrição da jornada. Tá bom? Tá certo? Isso aí. Não quero que vocês melhorem. Chega! Gente, já estamos na metade de 2024. Ai, vou melhorar. Ai, eu vou mudar. Voltou o som? Voltou? E agora? Nada. Nada de som ainda. Ó, eu vou me despedir de vocês. Deve ter dado alguma coisa aqui, tá? E a gente se vê amanhã. Ah, voltou. Ah, ok. Mas eu já ia me despedir de vocês mesmo, tá bom? Amanhã, presta atenção. Eu cheguei de viagem hoje, não sei se vocês perceberam aí nos meus stories. E aí eu vou me organizar aqui pra amanhã a gente ter a nossa hora da mentoria às 13 horas. Ó, e amanhã é feriado aqui, tá? Na Bahia é feriado. Mas não tem problema, eu vou estar aqui às 13 horas numa live, certo? Ao vivo. Essa hora da mentoria, gente, na semana passada realmente não teve como acontecer a hora da mentoria, porque eu fiquei doente. Então, assim, a virose realmente me deixou... E eu não tava em casa, foi o caos. Mas amanhã tudo já tá voltando ao normal, tá? Vocês têm direito, eu vi que muita gente fez pergunta aqui. Eu não tenho como a gente responder tudo na live. Então, o que a gente vai fazer? Amanhã, às 13 horas, eu vou abrir uma live aqui, hora da mentoria. Quem chamar primeiro, entra ao vivo, tem direito a me fazer uma pergunta. Tá bom? Amanhã, às 13 horas. Combinado? Pronto. E aí, à noite, às 20 horas, a gente tem uma segunda live de maratona de aquecimento. Tá bom? Beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã.